Oi, pessoal! Vamos contar aqui um pouquinho sobre a história do SUS. Mas antes de falar propriamente sobre ele, precisamos entender tudo o que aconteceu antes do seu surgimento. As primeiras formas de saúde registradas no Brasil são de muito antes da chegada dos portugueses em nosso país, porque os pajés já cuidavam e tratavam as pessoas nas suas tribos, então já era uma forma de saúde, não podemos nos esquecer disso. E aí vieram os portugueses com os jesuítas, que por meio das suas crenças e cultura também cuidavam das pessoas. Porém, a medicina de fato foi implantada no Brasil em 1808, com a chegada da família real, quando a primeira escola de medicina é aberta. Mas como ela funcionava? Ela tinha um caráter hegemônico, com função curativista, hospitalocêntrica e por demanda espontânea. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa ficava doente, ela procurava o hospital e ela era tratada pelo médico. O médico era a figura central do cuidado. E aí o governo começou a pensar em como ele poderia combater essas doenças. Foi então que veio a reforma sanitária. A reforma sanitária, em 1904, foi implementada por Oswaldo Cruz, e ele tinha 4 pontos principais para combater essas doenças. Ele queria fazer uma desinfecção das cidades, a demolição de lugares que fossem prejudiciais à saúde, uma notificação permanente das epidemias e tornar a vacinação obrigatória. E aí que veio o problema. Por quê? O governo chegava, destruía sua casa e ainda te obrigava a tomar a vacina. Se hoje em dia já existem pessoas que não gostam de tomar a vacina, mesmo sabendo seus benefícios, imagine naquela época. Foi quando veio a revolta da vacina, e o povo começou a lutar contra o governo, e foi preciso repensar em outras formas para a profilaxia e prevenção das doenças transmissíveis. Lembrando que nessa época, uma das únicas funções do governo era tentar prevenir as doenças. Você tinha dinheiro e pagava pelo médico, ou você procurava as assistências que eram por caridade, como por exemplo as Santas Casas, que ofereciam saúde para aqueles que não podiam pagar. Era basicamente a Igreja Católica fornecendo saúde para a população. Em 1923 surgiu a Lei Eloy Chaves, que formava as caixas de aposentadoria e pensões. O trabalhador depositava 3% do seu salário nessas caixas. O governo e o empregador também depositavam um dinheiro e isso ficava lá guardado. Quando o trabalhador ficava doente, ele podia retirar esse dinheiro e usar para pagar pela sua saúde. Se não fosse necessário usar esse dinheiro, ele usava lá na frente, na sua aposentadoria. Com o governo de Getúlio Vargas, ele mudou esse nome para Institutos de Aposentadoria e Pensões, quando muitas pessoas estavam trabalhando e poucas se aposentando. Com muito dinheiro nesses institutos, ele começou a fazer muitos hospitais, como os hospitais para servidores do Estado, por exemplo, que só atendiam esses trabalhadores. Mas também criou outros hospitais, como os hospitais dos bancários e de outros servidores públicos. Nessa época, quem tinha acesso à saúde era o trabalhador formal, o resto da população não tinha direito à saúde pública. Então iniciou-se a ditadura militar e é criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. A ideia era basicamente a mesma, mas com uma maior participação estatal. O empregador dava 8% e o empregado mais 8% do seu salário, totalizando 16% que eram guardados caso o trabalhador precisasse. Só que aí, no INPS, entram novas categorias, como por exemplo, os trabalhadores rurais, empregadas domésticas e autônomos. Como esses não tinham empregador formal, sem carteira assinada, eles acabavam pagando os 16% sozinhos. Quando o INPS começou a ficar com pouco dinheiro, o governo militar muda o nome para INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que acaba criando um teto para o pagamento de consultas e procedimentos. Mas acabou não dando certo, porque muitas vezes os hospitais, nos primeiros dias do mês, já tinham cumprido sua cota, ou ele recebia muito pouco pelos procedimentos. Assim, o dinheiro guardado acabou ficando cada vez menor, até o momento em que a Previdência Social explode, no final dos anos 70, porque se tinha uma má gestão do dinheiro, procedimentos mais caros e vários outros problemas. Nesse momento, começa-se a pensar em um novo modelo de saúde.
Todas essas mudanças ocorreram pela falta de gestão financeira, onde o dinheiro não era suficiente para cobrir necessidades de saúde da população. Diante desse contexto de que a saúde era um privilégio para poucos, observou-se a necessidade da criação de um sistema de saúde que fosse eficiente para a população. Em meados das décadas de 1960 a 1970, houve o início de movimentos sociais para ir contra o sistema privatizado, onde entidades e movimentos populares buscavam por melhores condições de água, luz, saneamento básico, atendimento à saúde e políticas sociais que atendessem a essas demandas. E aí, em 1978, vem a Declaração de Alma-Ata, na Conferência Mundial sobre os Cuidados Primários de Saúde, onde realmente o Brasil começou a pensar em um novo modelo de saúde, onde se discutia que não se podia mais focar apenas na cura das doenças, mas que precisava focar nas prevenções e na reabilitação dos pacientes. Foi quando começou-se a falar em saúde de forma mais ampliada, e além disso, pensava-se em tornar o modelo de saúde mais igualitário e com acesso para todos, com a ideia de que todos tivessem acesso à saúde até o ano 2000. Até que na década de 80 se intensificaram os movimentos sociais, pois todas essas políticas e programas do governo tinham atrelado a si benefícios econômicos e políticos para as indústrias. Não havia uma unificação do sistema de saúde e ele não comportava todas as demandas de saúde pública. Quando os profissionais de saúde direcionaram apoio a esses movimentos, deram assim maior visibilidade a essa luta, ampliando o apoio de outras entidades e movimentos populares, fortalecendo a reivindicação de um sistema público, com promoção da saúde, prevenção de doenças, água de qualidade, energia elétrica, saneamento básico e outras questões sociais. Assim, em 1986, focando nessas ideias, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, pela primeira vez começa-se a pensar em um conceito ampliado de saúde, servindo como base para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nessa conferência se discutiu que a saúde não era apenas a ausência de doenças e que para se ter pessoas saudáveis precisava ter muito mais que apenas o acesso aos serviços de saúde. Em 1988, pela Constituição Federal Brasileira, que determinou como dever do Estado garantir saúde a toda a população, estruturado em seus princípios, universalidade, equidade e integralidade. E em 19 de setembro de 1990, a Lei 8080 instituiu o SUS, falando sobre promoção, proteção e recuperação da saúde. Também sobre como funcionaria a organização e o funcionamento dos serviços e regulando tudo o que iria acontecer no território nacional, definindo as funções dos 3 níveis de poderes, federal, estadual e municipal na saúde. E a saúde privada ficou definida como uma assistência livre que deve atuar de forma complementar a esse sistema. Em dezembro do mesmo ano, é promulgada a Lei Orgânica 8.142, que regulamenta a participação popular no SUS. A partir desse momento, são criados os conselhos e conferências de saúde, como espaços importantes para o exercício do controle social no Sistema Único de Saúde. E como isso acontece? As conferências de saúde devem ocorrer a cada 4 anos, e a população se reúne juntamente com os trabalhadores da área da saúde em um fórum de discussão, para avaliar e propor mudanças ou novas políticas e programas de saúde para o país. Cada município deve realizar a Conferência de Saúde, em que serão eleitos os representantes para participar da Conferência Estadual, onde também serão eleitos os representantes que participarão da Conferência Nacional de Saúde. Já o Conselho de Saúde é um órgão permanente, que tem a função de formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde das secretarias municipais, estaduais e do Ministério da Saúde.
Garantir a implementação das conferências e do Conselho é uma forma de defesa e fortalecimento do SUS. Mas a saúde no Brasil não depende apenas do SUS. Boa alimentação, saneamento básico e educação contribuem para melhores condições de saúde. E a população também colabora diariamente para a consolidação do sistema, através dos impostos arrecadados e das denúncias de irregularidades, que podem ser feitas nas secretarias municipais de saúde ou na Ouvidoria Nacional do SUS. O SUS vê a saúde de forma integral, olhando os condicionantes e determinantes para a saúde da população, e trazendo para sua resolução uma equipe multiprofissional, formada por nutricionistas, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde, entre outros. Algo importante a se lembrar é que o SUS é e foi formado pela participação social, e todos esses esforços sociais estão sendo perdidos, pois o contexto atual de saúde pública é delicado. Com movimentos contrários ao SUS, como é o movimento privativista, o retrocesso da participação social, a contenção de gastos, o sucateamento do sistema, a diminuição de leitos, políticas de ajustes e tetos de gastos são ações que dificultam a consolidação do SUS, pois o SUS é da conquista, dos movimentos sociais e da participação da sociedade. A privatização total ou parcial torna esse sistema um produto e um privilégio, retrocedendo na história, pois o SUS não se restringe somente ao atendimento médico, e sim na manutenção de determinantes sociais, educativos, sanitários que incidem muito na saúde da população, por meio de ações de promoção da saúde e prevenção da doença. Vale lembrar que o SUS é um modelo internacional de saúde e não pode ser privatizado. Essa luta é de todos, seja como cidadãos ou como profissionais de qualquer área, pois o SUS não é somente um sistema de saúde, e sim um plano de sociedade.